som ambiente de hospital, bips de monitores, passos apressados. Em 18 anos de profissão, eu achava que já tinha visto de tudo. Eu sou a Ana, enfermeira. Já vi nascimentos, despedidas, a alegria da cura e a dor da perda. A UTI era a minha segunda casa. Um lugar onde a vida e a morte dançam uma valsa silenciosa, ao som constante dos monitores. Eu me orgulhava do meu profissionalismo, da minha capacidade de manter a calma, de separar o sentimento do procedimento. Mas naquela noite, tudo o que eu achava que sabia sobre a vida, sobre a ciência e sobre o meu próprio trabalho foi colocado à prova. Naquela noite, eu conheci o Miguel. Ele tinha só 9 anos. Olhar para ele, tão pequeno naquela cama enorme, cercado por fios e tubos, era de cortar o coração. O diagnóstico era sombrio, uma infecção grave, fulminante. A equipe médica tinha feito tudo o que era humanamente possível. Todos os recursos, todos os medicamentos, toda a nossa ciência, nada parecia funcionar. O prognóstico era claro e cruel. Ele não passaria daquela madrugada. A família do lado de fora estava devastada. Nós, a equipe, compartilhávamos da mesma sensação de impotência. Estávamos apenas aguardando o inevitável. Era por volta da meia-noite. O corredor estava silencioso. A maioria dos plantonistas estava em seus postos, mas a UTI tinha aquela calma tensa que precede a tempestade. Eu estava checando os sinais vitais do Miguel, ajustando o gotejamento do soro, fazendo o meu trabalho no piloto automático. Os números no monitor eram fracos, instáveis. Cada bip parecia um sussurro de despedida. E foi ali, no meio daquele silêncio mecânico, que eu ouvi. Não foi uma voz audível, não com os meus ouvidos. Foi algo mais profundo, uma certeza que brotou no meu peito, tão clara quanto o dia. Ora por ele. Eu congelei. Olhei para os lados. O corredor estava vazio. A única outra enfermeira estava na outra ponta da UTI, preenchendo prontuários. Seria o cansaço? O estresse? Eu não era uma pessoa de frequentar a igreja todo domingo, mas eu tinha a minha fé, guardada lá no fundo. Uma fé que o dia a dia no hospital muitas vezes tentava sufocar com a lógica fria da ciência. Ora por ele. A voz, ou o sentimento, voltou mais forte. Mas como? Ali? No meio do meu local de trabalho? E se alguém me visse? O que iriam pensar? Que a enfermeira Ana tinha perdido o juízo? Por um instante, a vergonha e o medo me paralisaram. Eu sou uma profissional de saúde. A minha ferramenta é a ciência, o conhecimento técnico. Oração não faz parte do protocolo. Mas então eu olhei de novo para o Miguel, para aquele rostinho pálido, para a fragilidade de uma vida que estava se esvaindo diante dos meus olhos. E pensei, o que mais eu tenho a perder? A medicina já tinha dado o seu veredito. Os protocolos já tinham sido todos seguidos. A ciência, com toda a sua grandiosidade, tinha chegado ao seu limite. E se existisse algo além? Hesitante, olhando mais uma vez para o corredor, eu tomei uma decisão. Dobrei os meus joelhos ali mesmo, no chão frio e asséptico da UTI, ao lado da cama 3. Foi um ato de rendição. Eu não sabia bem as palavras certas, não tinha um terço nas mãos. Eu só tinha o meu coração desesperado. E comecei a falar com Deus num sussurro, para que só Ele e, talvez, os anjos pudessem ouvir. Senhor, eu disse com a voz embargada, eu sou só uma enfermeira. Eu fiz tudo o que aprendi, tudo o que estava ao meu alcance. A gente chegou no limite. Os médicos disseram que não tem mais jeito, mas eu sei, eu acredito que o teu poder não tem limite. Eu não estou aqui para pedir pela minha vontade, mas eu te peço pela vida desse menino. Se for da tua vontade, opera um milagre aqui. Mostra pra gente que o Senhor está no controle. Toca nesse corpinho, restaura a saúde dele. Por favor, Deus, dá uma chance pro Miguel. Eu não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez minutos, talvez mais. O tempo pareceu parar. Quando me levantei, uma paz estranha tomou conta de mim.
Uma paz que não fazia sentido diante da situação. Eu continuei meu plantão, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu tinha feito a única coisa que ainda podia fazer: entregar. As horas se arrastaram. 1 da manhã, 2 da manhã. O prognóstico médico parecia se confirmar. Os sinais do Miguel continuavam perigosamente baixos. Então, exatamente às 3 da manhã, o silêncio foi quebrado. Mas não da forma que eu esperava. O monitor cardíaco começou a apitar. Um alarme alto, estridente. Meu coração gelou. Corri para a cama dele, esperando encontrar a linha reta. O fim. Mas o que eu vi me deixou sem ar. O som não era de parada cardíaca. Era o alarme de taquicardia. O coração do Miguel, que antes mal batia, agora estava acelerado, batendo com uma força que não víamos há dias. Os números na tela subiam. A saturação de oxigênio, que estava perigosamente baixa, começou a subir. 88, 90, 92, 95%. A pressão arterial, antes quase inexistente, estava se estabilizando. Os médicos vieram correndo. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Era o oposto do que todos esperavam. Era medicamente inexplicável. Uma reviravolta completa, sem nenhuma nova intervenção, sem nenhum novo medicamento. Era como se um motor que estava falhando, de repente, tivesse sido ligado na potência máxima. A equipe ficou em alerta, monitorando, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas não havia. Nas horas seguintes, o que vimos foi uma melhora progressiva e constante. A febre cedeu. A infecção começou a regredir. Era como assistir a uma flor desabrochando em câmera acelerada. Os dias que se seguiram foram de pura observação e espanto. A cada dia, Miguel ficava mais forte. Começamos a reduzir a sedação, a tirar os aparelhos, um por um. A equipe médica se reunia, discutia o caso, olhava os exames. As palavras mais usadas eram impressionante, recuperação notável, inexplicável. Eu guardava o meu segredo no coração. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu era a única testemunha daquele momento, daquela oração desesperada no meio da madrugada. Uma semana depois, o grande momento chegou. Miguel estava completamente sem sedação. Ele começou a se mexer, a piscar. A família estava ao lado dele, emocionada. E então, ele abriu os olhos. A primeira pessoa que ele viu com clareza foi a mãe. E a primeira coisa que ele disse, com a voz ainda fraca, foram palavras que eu nunca, jamais esquecerei. Ele olhou para a mãe e disse: "Mãe, eu vi uma luz muito forte, e tinha uma mulher de branco ajoelhada do meu lado. A luz falou para mim: 'Volta, ainda não é a sua hora.'" Naquele instante, o meu mundo parou. As lágrimas que eu segurei por dias vieram de uma vez. Eu não conseguia controlar. Era um choro de alívio, de gratidão, de assombro. A mãe do Miguel me olhou, sem entender, e eu só consegui balançar a cabeça, chorando. Eu era a mulher de branco. Eu era a mulher ajoelhada. Deus tinha usado a minha pequena fé, o meu ato de desespero, para operar o impossível. A luz que o Miguel viu, eu não tenho dúvidas de que era a presença do próprio Deus naquele quarto. Aquele dia mudou a minha vida e a minha profissão para sempre. Eu continuo sendo uma enfermeira, continuo acreditando na ciência e aplicando todo o conhecimento que estudei. Mas hoje, eu sei que a nossa ciência, por mais avançada que seja, tem um limite. E é exatamente nesse limite que a fé começa. Naquela UTI, naquele dia, eu aprendi que não somos apenas técnicos cuidando de corpos. Somos instrumentos nas mãos de algo muito maior. E que, às vezes, a intervenção mais poderosa não vem de uma seringa, mas de um joelho dobrado e um coração que se atreve a crer. Eu não era mais apenas uma enfermeira. Eu era testemunha de um milagre. E o milagre do Miguel me ensinou que, mesmo no lugar mais sombrio, a luz sempre pode encontrar um jeito de entrar. Basta que alguém tenha a coragem de abrir a porta. Obrigado por ouvir essa história até o final. Se ela tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu comentário aqui embaixo.
Compartilhe com alguém que precise de uma dose de esperança e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Fiquem com Deus e até a próxima.